Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais épicas da Bíblia, a jornada de Josué. São 24 capítulos de pura estratégia, fé e liderança, mas a ideia aqui é destrinchar tudo isso focando nos pontos-chave dessa conquista incrível. Então, bora lá! A gente vai seguir essa jornada em 5 etapas bem marcadas, começando com a ascensão de um novo líder e indo até o momento em que uma promessa feita gerações antes finalmente se cumpre. Para a gente entender o peso do momento, vamos imaginar a cena. O povo de Israel passou 40 anos vagando pelo deserto. 40 anos! E agora, o grande líder deles, o lendário Moisés, já não está mais lá. Uma nova geração está ali, na fronteira da Terra Prometida, com uma tarefa gigantesca pela frente. É uma virada de chave, sabe? O bastão é passado. Sai Moisés, entra Josué. A geração que só conhecia o deserto dá lugar a uma geração de conquistadores. A missão não é mais sobreviver, agora é conquistar. É uma mudança monumental. E nesse momento de transição, a principal instrução que Josué recebe é essa: ser forte e muito corajoso. E olha que interessante, essa frase não é dita uma vez só, não. Ela é repetida 3 vezes, para deixar bem claro o tamanho do desafio que vinha pela frente. E por que tanta ênfase na coragem? Pensa só. Josué ia encarar gigantes, cidades com muralhas enormes, povos guerreiros. Ele tinha que liderar milhões de pessoas e, ainda por cima, substituir ninguém menos que Moisés. A questão é que essa coragem não vinha da força humana, mas da confiança total na presença de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Bom, e o primeiro grande teste de Josué não foi uma batalha com espadas, mas sim um teste de fé. O obstáculo era o Rio Jordão, que na época da cheia era uma barreira natural intransponível. Ele separava o passado do deserto do futuro prometido. E a ordem foi a seguinte: os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, deveriam simplesmente entrar na água. Assim que eles molharam os pés, o rio parou de correr. As águas se amontoaram e todo o povo atravessou em terra seca. Uma cena que ecoa a travessia do Mar Vermelho, mostrando que a obediência é a chave que abre o caminho. Então, o ponto crucial aqui é que cruzar o Rio Jordão não era só sobre chegar do outro lado, era um símbolo poderoso de transição, de deixar para trás a vida de peregrinação para começar uma vida de vitória. Mas como garantir que um milagre desses não fosse esquecido com o tempo? Josué recebeu a ordem de construir um memorial. Um memorial feito para provocar uma pergunta nas gerações futuras. Cada tribo pegou uma pedra do meio do rio seco e eles montaram um memorial. A ideia era que no futuro, quando uma criança perguntasse: "Pai, o que são essas pedras?", a história do milagre fosse contada de novo. É uma lição fantástica sobre a importância de manter a memória viva. Ok, atravessaram o rio. E agora? O primeiro alvo militar? Jericó. E não era qualquer cidadezinha, não. Era a cidade mais bem protegida de Canaã, cercada por muralhas que todo mundo dizia que eram impenetráveis. A pergunta era: como derrubar aquilo? A estratégia de Deus? Bom, se você contasse para um general hoje, ele ia rir. O plano era marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas, tocar as trombetas e todo o povo gritar. Era um plano baseado 100% em obediência, não em força militar. E o resultado inacreditável. Quando eles gritaram, as muralhas simplesmente desabaram. Foi uma vitória espetacular, que provou uma coisa: as maiores fortalezas não caem com a força humana, mas com obediência radical. E no meio dessa história de guerra, surge uma figura totalmente inesperada. Raabe, uma moradora de Jericó. Ela esconde os espiões israelitas e declara sua fé no Deus de Israel. Com isso, ela e sua família são salvas, mostrando que a graça de Deus pode alcançar qualquer um, nos lugares mais improváveis. Depois de uma vitória tão incrível como a de Jericó, a gente espera o quê? Mais vitórias, certo? Pois é, mas a história dá uma virada brusca. A próxima batalha contra uma cidade bem menor chamada Ai termina numa derrota humilhante. E por que eles perderam? Porque uma única pessoa, um homem chamado Acã, desobedeceu a Deus e guardou para si coisas que deveriam ter sido destruídas. O pecado dele comprometeu a nação inteira. Isso ensina uma lição dura sobre responsabilidade coletiva.
Só depois que o pecado foi removido do acampamento é que eles conseguiram vencer. A vitória externa depende da integridade interna. Isso reforça ainda mais o tema principal da história, né? A intervenção divina. Quando o povo está alinhado com a vontade de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Numa outra batalha, Josué chegou a orar e o sol literalmente parou no céu, dando a eles mais tempo para garantir a vitória. Certo, depois de tantos altos e baixos, de vitórias milagrosas e derrotas dolorosas, como essa saga toda termina? Vamos ver o resultado de anos de luta e fidelidade. Uma coisa que fica bem clara é que a conquista não aconteceu da noite para o dia. Foi uma campanha longa, difícil, que durou anos. Batalha após batalha, cidade após cidade, eles foram avançando, sempre com a orientação divina. E aqui, gente, é o grande clímax da história. A promessa que Deus fez a Abraão séculos antes finalmente se cumpre. Cada uma das 12 tribos de Israel recebe a sua porção de terra. É a prova de que Deus cumpre o que promete, mesmo que demore. Então, o que essa história de milênios atrás tem a nos dizer hoje? Ela traz paralelos muito fortes. A Terra Prometida pode ser vista como uma vida de vitória espiritual. E a lição principal é que os maiores obstáculos da vida não são vencidos com a nossa lógica, mas com fé e obediência. No final da vida, depois de tudo que viveu, Josué reúne o povo e deixa uma escolha, uma declaração que ecoa até hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele deixa no ar uma pergunta para a gente. O que significa, para cada um de nós, conquistar a nossa própria terra prometida?